Tu conseguiste acalmar o teu poder, não tem comparação, tudo para ti é possível. Com teu poder, o machado pode flutuar e o morto pode viver. O teu poder não tem comparação, tudo para ti é possível. Com teu poder, o machado pode flutuar e o morto pode viver. E o morto pode viver. E o morto pode viver. Com teu poder. Escola Sabatina. Escola Sabatina. Escola Sabatina. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Eu também estou muito feliz. Bom, hoje nós estamos a celebrar 171 anos de Escola Sabatina. Para aqueles que chegaram cedo, puderam acompanhar aqui a história da Escola Sabatina, que começa em 1852, quando o Tiago White estava a viajar com a sua esposa para Rochester, Nova York, para poder levar a mensagem de Deus para lá. É daí onde ele teve uma ideia de desenvolver missões de escola sabatina para ensinar as novas gerações que hão de surgir no meio dos adventistas do sétimo dia. E ele, pela primeira vez, escreveu a lição The Young Instructor, ou Instrução de Jovens. Então, nós hoje estamos a celebrar 171 anos de escola sabatina, em que os adventistas do sétimo dia, todos os sábados, a partir das 9 até 10h30, se encontram na igreja para estudar a palavra de Deus. E aqui Deus me escolheu para falar convosco a palavra do Senhor, e vou falar exatamente sobre os 4 principais propósitos de escola sabatina, como aparecem aqui no nosso banner. E para começar, vamos pedir a misericórdia de Deus para que tudo quanto vou falar seja segundo a sua vontade. E fechamos os nossos olhos para uma oração. Obrigado, Senhor nosso Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra. Nós estamos aqui os teus filhos para ouvir a sua palavra. Peço para que o Senhor possa me guiar e eu falar aquilo que é a sua vontade, para que a tua igreja possa receber a sua palavra. Não confio nas minhas forças, porque eu não tenho nenhum poder, mas o poder vem de alto. São essas graças que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Amém. Nós temos 4 principais propósitos de escola sabatina. E vou começar exatamente com o primeiro propósito, que é estudo da Bíblia. O estudo, diga ao irmão que está ao seu lado, estudo da Bíblia. Amém. Podemos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio 5, 32 até 33. Deuteronômio 5, 32 até 33. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou? Deuteronômio está logo no início da Bíblia, não precisa levar muito tempo. Encontra-se nos primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Então, vamos ler Deuteronômio 5, 32 até 33. Olhai, pois,
que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, aqui Moisés está a chamar os filhos de Israel e dizer, olha, andem conforme o Senhor vos ensinou. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Deus nos deu a sua palavra e nós devemos ficar simplesmente no assim, diz o Senhor. Aquilo que está escrito. Estamos a viver num mundo em que há muitas doutrinas, há muitos falsos ensinos. Se nós não ficarmos com aquilo que Deus nos disse, e mesmo assim ficar só não é suficiente, não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque nós podemos aprender hoje, mas se amanhã vamos esquecer a verdade do Senhor. Então Deus nos chama a examinar a sua palavra, reter as informações, colocar na prática e não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas pessoas que estudam a Bíblia aqui? Muito bem. Aquilo que você aprendeu, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Exatamente esse é o propósito de Escola Sabatina. Quando estamos a estudar as lições de Escola Sabatina, nos faz a compreender a palavra do Senhor. Esta palavra, quando ficar na nossa mente, nós poderemos sobreviver os enganos de Satanás que estão hoje a abalar o mundo. E assim como Moisés, através do Espírito Santo, chamou os filhos de Israel na época, Deus nos chama hoje como seu povo escolhido a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Podemos abrir nas nossas Bíblias no livro de Salmos 119. Eu costumo chamar esses salmos de salmos da Bíblia, salmo da Bíblia, porque é o salmo que fala das Escrituras Sagradas. Salmo 119. Para ver o que é que o Senhor nosso Deus nos diz quanto à sua palavra. Salmos 119. Vamos começar no versículo 11. Na verdade, esse salmo todo fala sobre a palavra de Deus e a sua obediência. Aqui tem muitos textos, mas pelo menos eu escolhi 4 textos que nós vamos ver. O primeiro texto está no versículo 11, que diz assim: escondi as tuas palavras no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Bendito seja Deus, ensina-me os teus decretos. Se você esconder a palavra do Senhor no teu coração, você não vai pecar contra Deus, porque o conhecimento do pecado vem através de conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem como saber o que é certo e o que é errado. E o salmista diz: eu escolhi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Bendito Senhor meu Deus, ensina-me os teus decretos. Quem anseia de ser ensinado por Deus os seus decretos? Eu também. Estude a palavra de Deus. Leia a lição de Escola Sabatina para você poder entender as Escrituras Sagradas. E o coração, muitas das vezes, quando usa o termo coração na Bíblia, refere-se à mente. Ou seja, escondi a tua palavra na minha mente. O que está dentro da sua mente? São os músicos? São as novelas? Ou você escondeu a palavra do Senhor? Então, devemos esconder a palavra do Senhor para que nós não caiamos nos enganos de Satanás. No mesmo capítulo 119 do livro de Salmos, podemos ver versículo 105. Versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. O mais interessante, os filhos de Israel viviam no deserto. E na época não tinham lâmpadas que nós temos hoje. Então, quem já esteve em algum momento no deserto pode saber. Quando é à noite, faz densas trevas mesmo. Então, era difícil você andar, porque todos nós sabemos que no deserto tem muitas pedras. Então, facilmente você vai tropeçar e cair. Então, os filhos de Israel sempre andavam com um candelabro. Colocavam aqui perto dos pés para poder iluminar, a fim de não tropeçar e cair. E o salmista usa esse símbolo, dizer: a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Enquanto estamos a viver nesse deserto, neste mundo cheio de miséria, se a palavra do Senhor fosse a nossa lâmpada, nós não vamos tropeçar. Mas se nós andamos sem a palavra de Deus, finalmente vamos tropeçar nas densas trevas deste mundo. Amém? Deus te chama hoje para você examinar a palavra do Senhor. Lê a sua Bíblia. Aí mesmo no texto,
de Salmo 119, versículo 130, podemos descer um pouco, encontramos as seguintes palavras: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Há muitos livros neste mundo, há muitos ensinamentos. Nós aprendemos na faculdade, aprendemos na escola, quando entramos nas redes sociais também encontramos muitos que nos ensinam vários assuntos. E nós até podemos ter conhecimento e saber como lidar com as nossas situações cotidianas. É muito importante sim estudar aqui para saber como é que as coisas vão. É muito interessante. Mas eu quero te informar que esta educação que nós recebemos neste mundo, mesmo que seja PhD, catedral, mais que PhD, você estudou muito mesmo, até os livros já se encheram na mente. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você mais ou menos, aliás, não mais ou menos, você perdeu tudo. Porque a verdadeira sabedoria, o ensino superior, na verdade é o conhecimento que vem do alto. É por isso que o salmista disse: a exposição das suas palavras, quando a sua palavra é pregada, dá luz e dá entendimento aos simples. Os monitores da escola sabatina podem confirmar comigo. Quando estamos a estudar a palavra de Deus, quando estamos a transmitir para outras pessoas, nós também estamos a ser reavivados e estamos a ter mais conhecimento, porque esta palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Amém? Então, Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo, ele não deixou de falar sobre as Escrituras Sagradas. Primeiramente, quando Jesus Cristo foi levado com o tentador no deserto, quando esteve ali a ser tentado, se nós todos lembramos desse episódio, ele usou simplesmente a Bíblia. Quando Satanás tenta Jesus Cristo, qual foi a resposta de Cristo? Está escrito: nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Se Jesus Cristo, que é perfeito, o Filho de Deus que desceu do céu para vir nos salvar, ele se apoderou das Escrituras e venceu Satanás com a Bíblia, o que te faz, irmão, você pensar que vai conseguir Satanás sem ler a Bíblia? Amém? Vamos renovar os nossos votos, vamos estudar a palavra de Deus. Jesus Cristo nos disse: santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. João 17, 17. Só seremos santificados na verdade. E a verdade o que é? É a palavra de Deus. A sua palavra é a verdade. Então temos que entesourar a verdade nas nossas mentes. O pão que desceu do céu, o pão é espiritual. Temos que ler este livro e não simplesmente meditar, mas examinar, porque estamos a viver num mundo de muitos enganos. Satanás hoje está a enganar várias pessoas. Amém? Não só. Jesus Cristo também falou que a sua palavra é eterna, dura para toda a eternidade. Mateus 24 nós conhecemos porque é o sermão profético de Cristo, é o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Cristo falara sobre os eventos finais, eventos escatológicos que vão ocorrer nos últimos tempos, um pouco antes da sua vinda. E ele não deixou de falar da sua palavra também. Ele disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Há pessoas que querem nos fazer acreditar que a Bíblia já é ultrapassada. Eu quero te dizer que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. É mais atualizada do que a iPhone que ainda não saiu. A Bíblia continua eterna e mais atualizada. Satanás quer nos fazer pensar que a Bíblia já é um livro ultrapassado. Cristo disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Amém? Amém. Não só. Temos muitas pessoas que estão lá fora, que precisam de perceber a verdade. Eles às vezes vêm nos perguntando: o que é que nós podemos fazer para viver melhor? Nós te apresentamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não é suficiente. Temos que ensinar essas pessoas a palavra de Deus. Pois, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você só será liberto no dia que você vai conhecer a verdade da palavra de Deus. Quantas vezes estamos a ver os teatros nas igrejas que estão aí fora? Nós estamos a ver pessoas a comer capim na igreja. Estamos a ver pessoas a fazer coisas estranhas, até já é vergonha mencionar aqui diante de vocês, irmãos. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade. Deus chamou os adventistas no sétimo dia para ser portadores de luz, a fim de iluminar os outros e fazer com que os outros conheçam a verdade, e esta verdade vos liberta. Amém? Isso está no João 8, 32. Mas o profeta Isaías também disse: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. Pode secar a erva e cair até flores, até a árvore,
desaparecer, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém? Então o Senhor nos chama nesta manhã para voltar ao estudo da palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, levante a mão. Eu também amo a palavra de Deus. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Eu não confio na minha sabedoria. Porque eu sei que sou ser humano pecador, que amanhã posso pensar que estou certo, enquanto estou errado. E Isaías diz, pois os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então vale a pena confiar na palavra de Deus. Não coloque a sua sabedoria em primeiro lugar, mas escute aquilo que Deus diz. Amém? A lei e o testemunho. Isaías 8:20. Que apareçam pessoas com algumas doutrinas, com muitas coisas que ensinam lá fora. Eu sempre recebo pessoas para vir conversar comigo quanto ao assunto de Deus. Mas como é que nós vamos saber que eles falam a verdade ou mentira? A lei e o testemunho. Isaías 8, versículo 20. Se eles não falaram segundo a palavra de Deus, é porque não há luz nele, diz Isaías. Então, devemos avaliar todo o ensinamento que se levanta na luz das Escrituras Sagradas. E como é que vamos ter essa luz? Estudar a palavra de Deus. Comprar a lição da escola sabatina e examinar o que está lá. Porque este é o método que Deus estabeleceu para que o seu povo possa estudar a sua palavra. E hoje estamos nos 171 anos de escola sabatina. Os adventistas vêm aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos para o segundo propósito. Missão mundial. Todos nós sabemos o que é missão mundial. Os adventistas do sétimo dia foram chamados como um povo peculiar de Deus, a fim de levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo inteiro. Nós temos a última advertência de Deus para o mundo. Assim como foi Noé, no momento dele, ele tinha uma mensagem. Assim como foram os apóstolos, no tempo deles, eles tinham uma mensagem. Assim como foi Ló nas cidades de planície, Sodoma e Gomorra, e ele tinha uma mensagem de Deus. Assim como foi Daniel, quando foi chamado a testemunhar no corpo de Nabucodonosor. Os adventistas do sétimo dia foram chamados nos últimos dias para proclamar a verdade que é chamado o Evangelho Eterno. E esta verdade só será proclamada quando nós vamos nos entregar à missão mundial. O que é a missão mundial? Nós não somos uma igreja congregacional simplesmente aqui na Polana, mas nós temos igreja adventista do sétimo dia ao redor do mundo. Neste momento, o irmão que está sentado aqui, você tem o privilégio de escutar a palavra de Deus, de cultuar, mas existe uma mãe que nesse momento se encontra na China, lá nos calabouços, e nunca ouviu falar de Jesus. É triste, não é? Muito triste. Tem uma pessoa agora que se encontra na Índia, que está a adorar uma vaca, pensando que é Deus. É muito triste. Então, vamos participar na missão mundial. E como é que nós participamos na missão mundial? É através das nossas ofertas que nós colocamos na escola sabatina. Sempre no boletim informativo aqui dá a informação. Vamos espalhar o Evangelho através daquilo que nós fazemos. O pouco de cada um torna muito. E a Igreja Adventista tem se expandindo através desta maneira. Missão mundial. O texto áureo que a irmã aqui leu está no livro de Juízes 5:23. É exatamente esse texto que vou ler agora. Juízes 5:23. Juízes 5:23. O texto diz o seguinte: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor com os valorosos. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor com os valorosos. A cidade de Meroz era uma cidade que ficava perto do povo de Israel e tinha muitos judeus que viviam lá. Uma vez, quando Débora ia a uma guerra contra os inimigos de Israel, esta cidade aqui, os habitantes dele ficaram indiferentes. Indiferente, o que é indiferença? Eles não negaram, mas todos nós sabemos o que é indiferença. Uma pessoa não diz não, mas ele fica como se nada estivesse a acontecer. Então é aí onde saiu uma sentença muito grande que vem do céu, dizendo: amaldiçoai a Meroz. Meroz somos eu e você quando ficamos indiferentes, quando a verdade da palavra de Deus precisa ser levado em outras nações. Amaldiçoai a Meroz,
diz o anjo do Senhor. Por que deve ser amaldiçoado? Porque não veio em socorro do Senhor. Irmão, você vê socorro do Senhor? Como é que você tem gastado os seus recursos? Você ajuda a causa de Deus? Quando o irmão lá fora te pede para você comprar uma Bíblia, você consegue tirar para comprar? Em socorro do Senhor. Então todos aqueles que não vivem em socorro do Senhor serão amaldiçoados. Por que nós precisamos socorrer o Senhor? As forças do mal estão a triunfar nesse grande conflito. Satanás todos os dias está a levar os seus enganos ao redor do mundo. E Deus chamou-nos para quebrar as fortalezas do inimigo, levar a mensagem da verdade, a bandeira ensanguentada do príncipe Emmanuel, Cristo Jesus. Temos que levar aos lugares escuros deste mundo que não conhece a verdade. Isso é vir em socorro do Senhor. Se nós não viemos em socorro do Senhor, certamente seremos amaldiçoados como a meroja. Amém? Jesus Cristo disse, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho. Então virá o fim. Mateus 24, 14. O evangelho só pode ser pregado em todas as nações quando nós vamos nos entregar na missão mundial, que é um dos propósitos de escola sabatina. As mensagens dos 3 anjos ali representam a mensagem de juízo, a mensagem da condenação a uma falsa igreja e a mensagem de alertar o povo contra a marca da besta. Esta mensagem Deus deu a nós como seu povo, a fim de levar aos 4 cantos da terra. Amém? Podemos ler isso no Apocalipse 14, versículo 6 até versículo 2. Vamos para o terceiro propósito de escola sabatina. O testemunho. O que é testemunhar? Testemunhar. Porque aqui as pessoas até fazem confusão entre missão mundial e testemunho. Missão mundial é participar no avanço do Evangelho ao nível do mundo. Pode ser por ofertas, orações e muitas outras coisas. Agora, missão mundial é uma obra pessoal de testemunho. É uma obra pessoal de levar a mensagem de Deus aos nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor. Isso é que é testemunhar. Amém? Estamos a estudar a lição que tem como título Missão de Deus. A minha missão. Então, temos que testemunhar a palavra de Deus. Será que os teus vizinhos conhecem a verdade? Eles sabem que o dia do Senhor é o sábado. Será que os teus vizinhos sabem que os mortos, depois de morrer, não vão a nenhum sítio, só simplesmente ficam no pó até que Cristo volte? Ou ainda pensam que Abraão está no céu? É muito triste. Se eles, até hoje, ainda pensam isso, amaldiçoar a meros. Deus vai te amaldiçoar, porque você não leva a sua verdade ao mundo. Diz Cristo, nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Temos que levar a mensagem de Deus para o mundo. Podemos abrir no livro de Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, versículo 12 diz o seguinte: Passai pelas portas, é aqui Deus nos chamar. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada. Aplanar a estrada quer dizer levar a mensagem de Deus, limpar o caminho, porque em breve Cristo vai voltar. Limpai das pedras, arvorai a bandeira aos povos. A bandeira de quem? De Jesus Cristo, a bandeira da verdade. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que vem com ele, vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Isaías 58, versículo 12. Cristo está a voltar. Temos que levar a mensagem de Cristo para o mundo inteiro. Os adventistas do 7º dia foram chamados para levar esta mensagem ao mundo inteiro. Então Deus está a dizer, aplanai o caminho, prepare o povo para a minha vinda, porque em breve eu vou voltar. As pessoas precisam ouvir a verdade, amém? Amém. Vamos voltar a ser fiel no propósito do testemunho. Isaías, uma parte ele disse assim: os que te procederam edificarão antigas ruínas, levantarão os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparadores das roturas e restauradores das veredas para morar. O que quer dizer isso? Deus nos chamou para reparar as brechas. Que brechas? Brechas que Satanás fez. Através do homem do pecado, Satanás anulou o mandamento do sábado. O chifre pequeno se levantou e tirou o sábado e estabeleceu o domingo, de modo que o mundo inteiro hoje guarda o domingo pensando que é o dia sagrado. Então Deus nos chama para aplanar o caminho, para levantar a verdade, para fazer com que as pessoas conheçam a verdade, para levantar as antigas ruínas, porque o diabo fez cair as grandes verdades do Evangelho. Amém?
Então, todo que é adventista, que é estudante fiel da palavra de Deus, tem a missão de levar, de testemunhar, de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Estamos agora para distribuir o livro de Grande Conflito. Convido os irmãos também para comprar este livro e em breve vamos distribuir para todas as pessoas que recebessem a mensagem. Talvez muitas das pessoas perguntam: eu até gostaria de falar a palavra de Deus, mas eu não tenho conhecimento, não entendo muito bem. Onde é que nós podemos adquirir a sabedoria? Não vou abrir, só vou ler. No livro de Jó 28, 12 até 16, Jó diz o seguinte: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Ele coloca como questão: onde que podemos achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Infelizmente, o homem só está inclinado às coisas da terra. Ele não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria vem do alto. Amém? O abismo diz: não está em mim. E o mar também diz: não está comigo. Esta sabedoria que não está nem no abismo nem no mar, está onde? Está na palavra do Senhor. Quando nós vamos ter a sabedoria que vem do céu, é muito fácil evangelizar os outros e levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Ele disse: o mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, nem com ouro mais puro, porque a sabedoria de Deus não se compra com dinheiro. Amém? Mas temos que estudar a sua palavra para entender a verdade do Evangelho, para entender aquilo que Deus nos deu. E a lição da escola sabatina nos faz ter conhecimento da sua verdade, porque este livro, a palavra de Deus, é o alfa e ômega de toda a sabedoria. Você pode estudar muita coisa, mas se não tiver conhecimento da palavra de Deus, você ainda continua diante de Deus como um grande ignorante. É o alfa e ômega da sabedoria. E eu poderia dizer como Salomão: esse é o primeiro entre 10.000. Pode haver muitos livros neste mundo, mas a palavra de Deus é o primeiro livro. Qualquer livro que te leva você ao conhecimento da palavra, devemos colocar como o primeiro entre 10.000. E a palavra do Senhor continua sendo a nossa guia até quando nós vamos entrar no céu. Amém? Amém. Ellen G. White, no Espírito da Profecia, diz o seguinte: a obra da escola sabatina é importante e todos os que se interessam na verdade devem esforçar para torná-la próspera. A escola sabatina, devidamente dirigida, é um dos grandes instrumentos divinos para trazer almas ao conhecimento da verdade. Essa citação encontra-se no livro Conselho sobre a escola sabatina na página 12. Então, ela aqui estava a dizer que nós temos que nos desempenhar na escola sabatina, porque é aqui onde você vai ter a sabedoria que vem do alto para você poder conseguir levar a mensagem de Deus. Se nós não participamos ou pensamos que é opcional comprar lição, ler, certamente vamos continuar a ser ignorantes. Quem quer ser ignorante aqui, levante a mão. Eu não quero, pelo menos. Eu por isso examino a palavra do Senhor. Então, se há alguém que quer, claro que não tem. Então, vamos ler a palavra de Deus para poder testemunhar. Amém? E o último propósito é a confraternização. O que é confraternização? Confraternização é união entre os irmãos, tanto união doutrinária quanto a união dos crentes. A escola sabatina reúne todas as pessoas. Ali na classe de escola sabatina, não há quem é maior financeiramente, quem é menor, ou quem é o grande líder de uma nação, ou quem não é líder. Ali todos nós nos encontramos como filhos de Deus, colocamos as nossas diferenças atrás e todos humildemente aprendemos na palavra de Deus. Amém? Então a escola sabatina veio para confraternizar, para promover essa união entre os irmãos. Mas não só união entre os irmãos, unidade doutrinária. A única coisa que assegura a igreja adventista do sétimo dia, até hoje, nós pensamos do mesmo jeito, qualquer sítio onde você vai, é a escola sabatina. Destruir a escola sabatina, você destruiu a igreja. Porque cada um vai crer o que quiser. É por isso sempre a escola sabatina enfatiza as 28 crenças fundamentais adventistas. Para que mesmo você estando em China, não esquecer que nós cremos no santuário celestial. Amém? Mesmo você está na Índia, não se esquecer que nós cremos no Espírito da Profecia. Mesmo você está na Quênia, não se esquecer que nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé. Mesmo estando aonde, você não se esquecer que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a escola sabatina confraterniza, une os irmãos para o estudo da palavra de Deus. Amém? Podemos abrir no livro de João 17, versículo 20 até 21. O texto bíblico diz o seguinte: eu não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então sempre foi o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós sejamos um. Amém? Claro que pode aparecer, talvez dentro da Igreja de Cristo, pessoas que queiram se excluir, que queiram se colocar acima dos outros, que menosprezam os outros irmãos. Satanás sempre está aqui, também vai tentar fazer isso. Mas o desejo de Cristo é para que todos sejamos um, independentemente dos nossos status sociais que nós temos, né? Lá fora, quando saímos da igreja, podemos ser pessoas diferentes, né? Pode ter irmãos aqui, quando está lá fora, você para falar com ele tem que pedir audiência. Mas quando estão aqui na igreja, todos nós nos unimos como um em Cristo. Afinal, no céu vamos viver todos juntos, sem nenhuma classe, amém? Então Cristo orou dizendo para que ele seja um, como és um em mim. Assim como há uma união entre Cristo e Pai e o Espírito Santo, nós também temos que ser um. Não olhar o teu irmão com menosprezo, não olhar o teu irmão como um escândalo, não procurar destruir o teu irmão. Você não foi chamado por Deus para esmagar o irmão. Você foi chamado por Deus para esmagar Satanás. Amém? Para levar a verdade de Deus ao mundo. Para que todos nós sejamos um. Quem ama a união aqui? Eu também amo a união. Tanto a Bíblia diz qual é bom que os irmãos sejam unidos, né? É muito bonito. Quando nós todos estamos aqui, sem nenhuma diferença, aprendemos juntos a palavra de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que quer dizer esse texto? É que o povo de Deus chegou a uma unidade em que todos eles guardam os mandamentos de Deus e também têm a fé de Jesus. Eles creem em Cristo como o único Salvador e são salvos por os méritos de Cristo. Unicamente por os méritos de Cristo e não pelas obras da carne. Mas mesmo assim, eles guardam os mandamentos como consequência de um relacionamento redentor com Cristo Jesus. Amém? Então nós só seremos chamados os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, se de fato existir esta unidade. Satanás está a unir o mundo através do ecumenismo para combater a Deus e seus mandamentos. Isso está no Apocalipse 16. A união da besta, do falso profeta e do dragão. Enquanto nós também estamos sendo unidos, os filhos de Deus estão sendo chamados para sair das falsas religiões com o clamor do anjo de Apocalipse 18, dizendo: sai dela, povo meu, para que haja uma unidade. Esperamos que quando as pessoas entram no meio de nós, vejam unidade entre os irmãos. Este é o objetivo de Escola Sabatina. Amém? Sai dela, povo meu. Se meu irmão talvez veio pela primeira vez aqui na igreja, venha aprender a Bíblia com os adventistas do sétimo dia. Tem um irmão que eu lhe convidei, mas percebi que hoje não chegou. O irmão me chamou uma vez e estava me perguntando: olha, eu vou numa igreja, mas naquela igreja fala uma língua estranha que eu não entendo. O que é aquilo? Depois eu expliquei pela Bíblia, não, eles se equivocam. Mas ele perguntou: na Bíblia está claro. Eu lhe convidei, acredito que ele ia vir, para vir aprender mais conosco. Então temos que testemunhar a palavra de Deus, mas também temos que ter unidade entre nós. Amém? Eu cheguei ao fim dos meus irmãos, e eu quero fazer uma pequena exortação, mas antes de fazer essa exortação, vou concluir assim: irmãos, examinais as Escrituras e lê a lição da Escola Sabatina, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra que será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. João 5,39, 1 Coríntios 2,2 e Isaías 28, versículo 10. Então, se por acaso existe alguém aqui que quer uma oração agora, dizer: olha, eu a partir de hoje quero começar a ler seriamente a lição da Escola Sabatina, porque há aqueles que compram depois e colocam nas gavetas. Você vai tirar agora, já está cheio de poeira. É muito triste isso. Existe um irmão aqui, talvez, que quer ler a lição da Escola Sabatina fielmente a partir de agora. Pode se colocar de pé. Pode se colocar de pé. Quer se entregar a sério, estudar a palavra de Deus.
que esse é o principal propósito da escola sabatina. Nós começamos aqui às 9, são poucas pessoas que chegam aqui. Eu até, ao reparar rapidamente, eu conheço as caras das pessoas que chegam cedo. Tem família Prata ali, família Guaguá, alguns também irmãos anciões, né, que são os líderes. Os irmãos pensam que o curso começa a partir das 11, né? Quando te chamam você para uma entrevista de emprego, dizendo que é 8 horas, você tem que estar lá, demora? Por que então nós estamos preocupados com coisas, não que não podemos fazer isso, mas nós colocamos Deus no último lugar. Boletim informativo, quando termina aqui, diz o quê? Os nossos desejos em último lugar e o primeiro, Deus. Cristo está a querer fazer paz contigo, porque você não quer ler a palavra do Senhor. Então aquele que quer mesmo fazer um voto especial para Deus, não levanta só para agradar os irmãos. Fielmente você quer estudar a palavra de Deus, pode se colocar de pé. E antes de convidar o irmão ancião Neclin, que vai interceder por nós, entregar a igreja de Cristo, irmão ancião Neclin, aqui está o voto que o Senhor te chamou para você liderar. Eles querem começar agora a se entregar seriamente ao estudo da palavra de Deus e participar dos principais 4 objetivos da escola sabatina. E depois vou, um minuto só, chamar o irmão ancião para fazer uma oração, mas eu queria deixar um recado. Irmão, tudo bem, nós levantamos muito bem aqui. Comprar lição. Porque não adianta. E vamos chamar Deus, que é muito santíssimo, né? Fala, ele está muito ocupado, tem muita coisa a fazer o Senhor. Né? A Bíblia diz: não pronunciar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Chamar Deus e deixar as suas atividades para nos prestar atenção aqui. Enquanto você só está a levantar, mas você não vai comprar lição de escola sabatina, é muito triste. Não venha com aquele discurso: olha, irmão, é para dinheiro. Quando acaba a energia na sua casa, você compra. Irmão, a lição de escola sabatina está 160 meticais. Se você mandar no Epera, está 170. Comprar o pão que vai te levar você à vida eterna. Né? Então, e está terminando o prazo, é dia 31, mas poucas pessoas até agora já compraram. Então, não só vamos fazer oração, mas o irmão tem que comprar, porque Deus não vai gostar de você levantar e orar e depois não ter. É possível você ir capinar sem aquele instrumento? Como é que está? É possível? Não é possível. Irmão ancião? Nosso Deus, nosso Pai, que habita nas eternas mansões, queremos neste momento louvar o teu santo nome pela tua benignidade e pela tua misericórdia que nos tem renovado cada manhã. Hoje, sábado, dia 14 de outubro de 2023, Senhor, estamos aqui comemorando e refletindo em torno da maior escola que o Senhor, portanto, instituiu para o seu povo, a escola sabatina. Sábado por sábado, aqui nos encontramos para sumarizar, para enfatizar os pontos analisados e discutidos durante a semana através do manual que trimestre por trimestre a igreja disponibiliza para os seus membros. Senhor, pedimos que de forma primária possamos buscar a Ti cada dia e cada manhã. E através do instrumento que o Senhor coloca em nossas mãos, como é o trimestriário, o Senhor possa ajudar-nos a buscarmos a Ti em todo momento durante os 7 dias. E pedimos que possa colocar em nós a vontade de adquirir o trimestriário, o desejo de poder estudar a Tua palavra diariamente. Ó Pai, aumente-nos a fé. Senhor, devido às diversidades de tarefas que muitas vezes vêm a nós, perdemos em vista o essencial. Deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é buscar a Tua face. Pedimos que nessas correrias, Senhor, não permita que nós deixemos
a tua face de lá. Ajuda-nos a buscarmos mais a ti. E rogamos, Senhor, para que a mensagem aqui proferida pelo teu servo, pelo irmão John, possa inspirar-nos e possa ajudar-nos a ter uma compreensão maior e efetivamente a importância da escola e, contudo, a missão que essa escola tem. Que, de forma sumarizada, traz-nos aquela que é a essência da missão da igreja, aquela que é, portanto, o fundamento da missão que o Senhor deu para cada membro aqui presente. Senhor, queremos rogar que ao sairmos deste local, enquanto as horas sagradas vão, portanto, terminando, o Senhor possa incutir em nós esse espírito, esta vontade, esse desejo de dia após dia continuar com o mesmo propósito e cumprir com os 4 propósitos que, portanto, se preconizam na escola sabatina. Guarde-nos em suas mãos, dê-nos força, pedimos, Senhor, que nos aumente a fé, pois nós precisamos de Ti. Cuide-nos, ó Pai. Rogamos por amor e em nome do nosso amado Jesus Cristo Salvador. E amém. Amém. Queremos agradecer ao irmão John pelo sermão relativo aos 4 propósitos da Escola Sabatina e ficou cá o apelo. A nossa fé não será nada sem obras. Então, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as lições da Escola Sabatina para estarmos preparados para aquilo que estiver por vir. Bom, quero convidar a igreja para colocar-se em pé, para podermos